aula passada não, aula retrasada, a gente estudou questão de tensões no plano oblíquo e tensões também em um caso de carregamento qualquer. E essa seria a aula da semana passada, né? Que é justamente a gente conseguir estudar o estado plano de tensões, tá ok? Isso já também foi falado nas primeiras aulas, quando eu mostrei logo no início lá das tensões normais, né, de tração e compressão, e as tensões de cisalhamento. Justamente quando a gente consegue unir essas duas tensões no mesmo plano, a gente consegue determinar o estado geral das tensões, né? É aquele cubo multidimensional de tensão que está sendo exercida naquela superfície, que é basicamente esse primeiro cubo aqui, tá ok? Então, esse primeiro cubo ele mostra justamente que nós temos, mais uma vez, reforçando, nós temos uma tensão normal para cada superfície e podemos ter duas tensões cisalhantes, ou seja, nós teremos três tensões ali sendo aplicadas na mesma superfície. O professor, e por que eu preciso estudar? Para quem estudar tanta coisa assim, tanta nomenclatura diferente, tanta coisa diferente num cubo infinitesimal, enfim. A gente consegue determinar, lembrando pessoal, que a tensão é do material, tá ok? É uma unidade de medida do próprio material. Então, se você quiser estudar uma estrutura, uma mega estrutura, uma estrutura muito grande, você pode pegar apenas um cubo dessa estrutura, né? Apenas uma pequena parte dessa estrutura, fazer esses estudos dessas tensões, né? De acordo com os planos de tensões, e a depender dos resultados, a depender não, e os resultados obtidos através desse estudo de uma pequena parte, você pode desenvolver e você pode superestimar, dimensionar para a estrutura que nós estamos querendo desenvolver, né? Projetar, enfim. Então é como se fosse um estudo de uma pequena amostra de um solo, por exemplo, e que esse solo ele vai determinar, o mesmo solo vai estar determinado para uma grande área, para uma cidade. Nós sabemos que, obviamente, na cidade vão ter diversos solos, mas basicamente a ideia é essa, né? Você estudar uma pequena amostra para ser aplicada numa grande estrutura, num grande desenvolvimento de uma grande estrutura, de um grande material, de um grande maquinário, enfim. Então, por isso que a gente estuda esse estado plano de tensões, tá ok? Se você quiser estudar um casco de um navio, por exemplo, para a galera de mecânica, então você pode pegar apenas uma parte desse casco, estudar e desenvolver todas as tensões que estão sendo exercidas naquele casco, e você pode aplicar todo esse estudo para todo o navio, tá ok? Então é basicamente isso. Então tem-se que o plano geral de tensão em um ponto ele é determinado basicamente por 6 componentes. 3 componentes de tensão normal, ou seja, uma no eixo Z, uma no eixo Y e uma no eixo X, tá ok? E 3 componentes de tensões de cisalhamento. Em cada superfície vai ter uma tensão de cisalhamento. Obviamente que nessa primeira figura nós temos duas setas de tensão de cisalhamento, mas basicamente quando o plano for escorregado para um lado, ele vai tender somente para aquele lado. Então nós vamos ter apenas uma tensão de cisalhamento para cada superfície ali, ok? Este estado tridimensional de tensão na prática profissional justamente como eu falei, para facilitar a interpretação dos problemas reais. Ele é simplificado a um estado plano de tensão, que é justamente essa última figura aqui. A gente simplifica para esse estado plano de tensões. Nós temos uma tensão no eixo Z, no eixo Y, uma tensão no eixo X e uma tensão cisalhante. E obviamente essa tensão cisalhante é tal de X em Y, ok? Que é do plano X e plano Y. Nesse caso, nós vamos trabalhar justamente com essas tensões. A tensão Z, como eu falei, tal Zx e tal Zy, elas vão estar, obviamente, zeradas, tá ok? Nós não vamos trabalhar no eixo Z. E vamos utilizar apenas o plano X e Y, justamente para a gente conseguir dimensionar, para a gente conseguir desenvolver todas
as questões que nós devemos para essa amostra infinitesimal e conseguir transportar para uma matéria muito maior, para um desenvolvimento de uma estrutura muito maior, de um maquinário maior, enfim. Então nós vamos trabalhar com sigma x, sigma y e o tal xy, para a gente conseguir desenvolver tudo que a gente vai necessitar para o estudo do estado plano de tensões, tá ok? Lembrando que sigma é tensão normal, tensão axial, e tal tensão de cisalhamento. Não podem esquecer isso, tá ok? Então, seja o estado plano de tensões apresentado na figura abaixo, nós teremos os três componentes de tensões atuantes no elemento quadrangular, devido a uma determinada orientação, conforme a figura, justamente a figura da esquerda, essa primeira figura, que foi a última do último slide. Estes componentes serão diferentes caso o elemento quadrangular sofra uma mudança na direção, ou seja, sofra uma inclinação, né? Uma modificação, uma rotação, e essa rotação vai ter uma angulação, esse ângulo nós vamos chamar de θ, tá ok? Conforme essa figura da direita. Então nós temos uma análise de apenas uma parte desse cubo infinitesimal, e também nós podemos calcular essas tensões se esse cubo for girado, né? Se esse material tiver uma rotação x, uma rotação θ ali, e nós conseguimos também determinar por meio das componentes essas novas tensões. Obviamente que vão ser a partir das tensões originais, nós podemos verificar e calcular as componentes dessas tensões, e também nós vamos conseguir determinar as tensões finais, de acordo com a rotação que foi exigida e de acordo com a rotação que foi ocasionada nesse material. Tá ok? Uma coisa interessante para esse estado do plano de tensões é que nós, como já tínhamos visto, nós sabemos que a atração, geralmente o valor ele é positivo, né? E a compressão, geralmente o valor é negativo. Isso se dá porque nós sabemos que na tração vai alongar, né? Vai ser um comprimento positivo do material, e na compressão essa área, né? Esse comprimento vai diminuir. Só que a gente não estipulava isso no resultado final. Nesse estado plano de tensões nós vamos ter que adotar esses sinais, tá ok? Então perceba, aqui nós temos que sigma x está sendo positivo porque perceba que ele está sendo tracionado. Então, se ele está sendo tracionado, o valor final tende a ser positivo, nós vamos considerá-lo positivo. O mesmo ocorre na tração normal em y, também vai ser positivo. Se está saindo da superfície, ele vai ser positivo. Se ele está indo de encontro à superfície, ele vai ser negativo, tá ok? E o tal também ele vai seguir essa lógica, da esquerda para a direita, de baixo para cima, nós vamos considerar positivo. Tudo que está diferente disso que foi falado aqui, nós vamos considerar negativo, tá ok? Saindo da superfície, positivo. Da esquerda para a direita, de baixo para cima, para a tensão de cisalhamento, ele também vai ser positivo. Caso contrário, de tudo desses três que eu falei, nós vamos considerá-lo um valor negativo, tá ok? Então, todos os sentidos contrários, tudo certo, valor negativo. O ângulo θ, que define a orientação do plano inclinado, ele será positivo se tiver no sentido anti-horário. Perceba aqui, ó, nesse cubinho à direita. Podemos perceber que ele rotacionou no sentido anti-horário. Quando ele rotaciona no sentido anti-horário, nós consideramos que esse θ ele vai ser positivo, ok? Então, com isso, para determinar as componentes, né, os componentes apresentados, a gente precisa fazer um corte no plano, né? Nesse plano aqui. Então, a gente faz um corte para que a gente consiga desenvolver o diagrama de corpo livre com as forças atuantes em cada face, que vai ser justamente esse corte. Nós fazemos um corte, esse corte é como se fosse um corte para desenvolver um plano oblíquo, tá ok? Então, de acordo com esse corte, nós vamos ter, dando um zoom nesse corte aqui, nós vamos ter essa área, vai ser
o novo y, y', nós vamos ter aqui o x'. Por quê? Porque o plano cartesiano original para a gente vai ser justamente, aqui vai ser o x original, né? E o y. Então, nós inclinamos, nós temos o y' e o x', correto? E essa angulação que nós fizemos o corte vai ser a mesma angulação dessa aqui. Perceba que o XY vai fazer um ângulo de 90 graus, é como se a gente fizesse que X e Y, tá ok? Esse mesmo ângulo vai ser esse ângulo daqui. Beleza. Só que a gente precisa determinar também as laterais dele. Então vai ser aquelas mesmas relações trigonométricas. Essa aqui vai ser justamente o cateto oposto, então nós vamos utilizar o seno. Tá ok? Para utilizar o seno aqui, nós temos que vai ser o seno de θ vezes o quê? Vamos considerar que para a gente calcular as forças, nós temos que determinar justamente as áreas. E as áreas também com as tensões. Lembra que tensão vai ser força sobre área. Então vamos considerar que essa área aqui da hipotenusa vai ser um ΔA, uma área qualquer. Então se nós temos o ΔA aqui, deixa eu apagar que ficou um pouco, um ΔA aqui. Então se nós temos o ΔA aqui, nós sabemos que o seno de θ vai ser justamente ΔA vezes seno de θ. Nós vamos conseguir achar esse cateto oposto. Tá ok? O mesmo acontece para o cateto adjacente. Nós sabemos que o cateto adjacente vai ser ΔA cosseno. Opa, esse cosseno aqui não ficou tão legal não. Cosseno de θ. Isso aqui vai ser igual ao cateto adjacente. Tá ok? Então, nós já conseguimos verificar na lateral esquerda vai ser ΔA vezes cosseno, na lateral, no cateto oposto vai ser ΔA vezes seno de θ. Ok, de acordo com a inclinação. E agora nós temos que determinar justamente as tensões e as tensões, vamos dizer, as tensões em cada plano, já que esse plano já foi de certa forma inclinado, que vai ser o plano Y e o plano X, né? O plano Y novo aqui, né? Y' e X' aqui também. Então o que é que a gente vai precisar fazer aqui? Deixa eu voltar de onde eu estava. Então nós temos uma força normal, que é essa aqui, ao plano, tá ok? E uma força cisalhante, uma tensão cisalhante ao plano, né? Aqui vai ser um sigma e em cima vai ser um tau, tá ok? Esse sigma, como é que a gente vai poder calcular? Nós sabemos que... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta aqui. Tentar fazer uma reta. Isso, pronto. Nós sabemos que o eixo original do x é esse aqui, ó. Tá ok? E essa angulação, nós também percebemos que vai ser a mesma angulação ali, θ. Tá ok? Então, para a gente conseguir determinar essa tensão normal, nós temos que determinar e puxar essa angulação para o eixo novo, né? Para o eixo x novo, o x'. Então, nós temos que tensão de x' ser vezes ΔA. Por quê? Porque eu estou querendo descobrir aqui a força. E nós sabemos que a força, para quem não lembra, tensão, né, força sobre área. Então, se eu quero descobrir a força, eu vou justamente determinar a tensão vezes a área. Que é isso aqui. Tá, ok? O mesmo ocorre para a tensão cisalhante. Nós temos que essa tensão cisalhante aqui vai ser tensão de x', tensão de y' vezes o ΔA. Tá, ok? E o mesmo ocorre para as outras forças que estão sendo aplicadas nas outras faces. Só que aqui não vai ter uma inclinação nova, nós vamos continuar com o plano cartesiano original. Então, para essa força aqui, que está sendo normal a essa superfície da esquerda, nós temos que vai ser tensão de x
delta A. Só que aqui vai ter um acréscimo aqui do cosseno θ. Porque nós sabemos que essa área aqui vai ser, essa lateral esquerda, ela vai ser justamente o cosseno do ângulo, tá ok? Essa tensão cisalhante, nós temos que a tensão cisalhante de x e y, delta A, vezes cosseno θ também. Tá ok? Deixa eu apagar e fazer aqui. Para a gente descobrir essa força. Tensão cisalhante, que é tal, de x e y. Isso. O mesmo ocorre aqui embaixo. Tensão de x vezes a área. E aqui seno de θ. Porque é o cateto oposto. E aqui vai ser tal de x e y. Delta A. Seno de θ também. Pronto. A gente consegue determinar as forças e as componentes dessas forças de acordo com as originais. E, obviamente, vamos fazer as componentes caso exista um plano inclinado. Então, é basicamente esse. Então, por que eu multipliquei a tensão pela área? Porque eu estou querendo descobrir justamente as forças que estão sendo aplicadas nessas superfícies. Tá ok? Então, nesse diagrama de corpo livre, a gente aplica as equações de condição de equilíbrio para as forças. E com isso nós temos o quê? Para o somatório das forças em x', nós temos que vai ficar uma pequena equação, essa equaçãozinha aqui. A gente pode até fazer essa dedução de fórmula, mas eu acho que não é necessário a gente tentar fazer isso aqui. Basicamente a gente precisa determinar e se atentar a essa fórmula final aqui, tá ok? Então, se a gente fizer o somatório das forças de x', nós temos essa força, essa fórmula de tensão de x'. Se nós fizermos o somatório das forças em y', nós vamos ter justamente a tensão cisalhante, né, o tal em x' e y', tá ok? E para obter, deixa eu ver aqui, e para obter, então nós temos essa primeira aqui que já foi mostrada, a segunda também, que é a somatória das forças em y, e a terceira, para a gente obter essa equação de sigma y', nós podemos substituir o θ, tá ok? E esse θ, a gente vai considerar que esse θ vai ser um θ mais 90 graus. Então, esse θ mais 90 graus da equação, dessa primeira equação aqui, tá ok? Essa primeira equação aqui. Então, se a gente considerar o somatório desse θ mais 90 graus e substituir nessa equação a primeira, que é o tal, desculpa, que é o sigma x', nós vamos determinar essa última equação aqui, que é a equação de tensão normal no novo plano cartesiano, né? No novo y'. Então nós vamos ter essa terceira equação. Essas três equações foram de extrema importância para um engenheiro chamado Mohr, né? Todo mundo deve conhecer o círculo de Mohr. Foi de extrema importância para ele conseguir determinar e desenvolver o círculo que nós conhecemos como o círculo de Mohr. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então tudo bem. Fixamos essas três fórmulas aí. Lembra dessas três fórmulas sempre. Já entrando na parte de tensões principais, na prática profissional é comum a busca pela direção em que ocorrerão as máximas tensões de planos. Ou seja, Ô, professor, oi, pode falar. sem querer interromper, professor, é que eu estava anotando lá as fórmulas, aí o senhor passou, o senhor poderia botar a outra? Essa aqui? A outra. Voltar mais? Não, não. Voto. O senhor passou já. Essa. Um minutinho só, professor. Essa aqui? Isso. Pronto. O senhor vai disponibilizar esses slides pra gente, professor, Na no verdade, grupo ou essa aula não? já está sendo gravada. Eu vou disponibilizar no YouTube. Entendo.
Então, beleza. Pode passar. Não Então pode precisa não. passar, né? Porque Eu caso pego você tenha alguma depois. dúvida, É, você pode voltar lá. eu pego. Eu Pronto, pego. ótimo. Então nós conseguimos desenvolver essas três equações, beleza? Duas para tensões normais, né? Uma tensão normal em x, uma tensão normal em y, e uma tensão cisalhante. Obviamente, essa tensão cisalhante vai ser a tensão cisalhante em x e y. Só que, obviamente, num novo plano, porque esse plano vai estar inclinado, beleza? Então, na prática profissional, como eu estava dizendo, a gente já vai entrar nas tensões principais. Isso aqui são etapas que a gente vai conseguir determinar e entender um pouco melhor ao final da aula, que a gente consegue aplicar tudo isso que a gente está falando. Então, na prática profissional, é comum a busca pela direção em que ocorrerão as máximas tensões no plano. Porque, obviamente, se você está estudando um material, um equipamento, enfim, uma estrutura, obviamente a gente vai querer determinar as tensões máximas, né? As máximas tensões. E também vai querer determinar essa direção para a gente conseguir dimensionar essa estrutura da melhor forma possível. Então, com isso, para se determinar a tensão normal máxima e mínima, nós devemos derivar a equação, aquela equação primeira, que é a tensão normal em x', em relação a θ, e esse θ igualando a zero. Tá, ok? Então, a gente faz essa derivação toda aqui para achar essa fórmula. Essa fórmula também vai ser muito importante para a gente conseguir determinar basicamente a sua inclinação, né? A direção em que essas tensões estão ocorrendo no plano. Tá, ok? Então, na verdade, professor, a fórmula ela é derivada, ela vai ser deduzida e o cliente vai usar vai o seu. Justamente. Ok. Deu uma microfonia aqui, Thiago, na sua fala. Você perguntou que a derivação dessa, o resultado vai ser essa que eu circulei, correto? Isso, professor. Isso. E a Isso. gente vai utilizar essa fórmula aqui, Correto. Entendi. tá ok? Tá ok. Então pronto. Então essa fórmula ela vai ser justamente para a gente conseguir determinar basicamente a inclinação que a gente está buscando na questão. Se a questão pedir qual a inclinação que esse plano de tensões obteve para chegar em determinada tensão. Então a gente consegue determinar essa inclinação ou essa direção das tensões máximas, né, nesse plano, ou tensão máxima ou tensão mínima. Então, aqui a gente consegue entrar numa figura um pouco mais, é um pouco meio até cansativa de você olhar, quando você olha assim de primeira, mas se a gente destrinchar ela um pouco, ela vai se tornar de certa forma mais fácil. Tudo que a gente desconhece é difícil, né? Então a gente vai destrinchando aqui, a gente vai chegar nessa questão. Nessa figura mesmo a gente consegue verificar os ângulos aqui, ó. 2p, 2 delta, 2 θ p1 e 2 θ p2, tá ok? A gente consegue identificar essas duas. E eles estão afastados entre si no ângulo de 180 graus, né? Então, 2 θ P1 está a 180 graus de 2 θ P2. Beleza. Consequentemente, o θ P1 e o θ P2 vão estar afastados a 90 graus. Por quê? Porque a gente vai estar justamente deduzindo e verificando que ele vai estar pela metade. Isso aqui nós temos duas vezes θ P1 e duas vezes θ P2. Nós vamos diminuir, vamos dividir a angulação pela metade. Então θ P1 vai estar a 90 graus de θ P2. Tranquilo. Então, para a obtenção das tensões principais, o que é preciso fazer? A gente precisa substituir os ângulos θ P1 e θ P2 na equação. Que equação? Naquela equação de sigma x'. Então, a gente consegue substituir, a gente precisa substituir os ângulos θ P1 e θ P2 na tensão x'. Para isso, a gente pode descrever justamente o seno e o cosseno dos triângulos da figura. Ou seja, isso aí já se torna algo um pouco mais fácil. Nós temos que o seno de 2 vezes
θ P1, ele vai ser igual ao quê? Nós temos aqui o ângulo de 2θ P1. Qual vai ser o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vai ser tal de xy. Perceba, tal de xy vai ser o cateto oposto. Deixa eu apagar aqui. Vai ser aqui, cateto oposto. Então tal de xy sobre a hipotenusa. A hipotenusa aqui vai ser essa coisinha pequenininha aí pra gente. Menos θy sobre 2 ao quadrado mais o tal de xy ao quadrado também. Isso tudo uma raiz. Deixa eu apagar essa raiz aqui que ficou por cima. Mas perceba que isso aqui é uma raiz. Pronto. Então nós conseguimos determinar o seno aqui, tá ok? E obviamente, se a gente conseguiu determinar o seno, ao final, se nós tivermos todas essas tensões, nós vamos conseguir justamente determinar a angulação dessa inclinação. O mesmo acontece se a gente conseguir, se a gente precisar determinar o cosseno de 2 θ P1. Vai ser, não é mais nenhuma surpresa para ninguém, espero que não seja nenhuma surpresa para ninguém. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto vai ser esse aqui sobre a hipotenusa. Vai ser novamente essa fórmula aqui pequenininha. Mais tal xy ao quadrado. Isso tudo na raiz. Como eu falei, o mesmo vai acontecer. Se nós tivermos todas as tensões que a gente consegue determinar, nós conseguimos, através dessa fórmula, se for tanto do seno quanto pro cosseno, nós conseguimos determinar a inclinação que esse material, ou que esse plano sofreu. Ok? E obviamente... Oi? Aquele sinal negativo não acompanha ele, não? Não, né? Qual sinal de negativo? Não, eu tô indo pro outro lado, tá embaixo. Ah, Tá de aqui, boa, né? tá de boa. Você tá falando desse tal aqui, né? Isso, mas tá de boa. É Eu tô porque indo a pro angulação não é essa aqui, ó. Se a angulação fosse essa, ele acompanharia sim, mas boa observação. Se a angulação a gente estivesse analisando essa angulação de baixo, a gente iria considerar esse tal aí, essa tensão cisalhante negativa. Existem alguns casos que acontece isso. Eu acho que eu coloquei uns exercícios que dá pra ver isso aí também. Mas Beleza. como a gente está analisando o de cima, a gente vai determinar positivo, beleza? Ô, professor, pode esse falar. sinal negativo ele corresponde ao quadrante que se encontra a tensão, é? Qual o sinal negativo? Desse daqui, que eu vou circular aqui agora? Não, isso, o senhor falou é referente ao quadrante onde está fixada a tensão? Isso. Esses dois que a gente está falando é sobre tensões. A gente está falando de tensões, correto? Isso, sim, mas corresponde ao quadrante onde ele se encontra. Então, se tiver no terceiro e no quarto quadrante, será negativo, não é isso? No terceiro e quarto. E correto. É. Terceiro Porque e o quarto primeiro e o segundo... Agora sim, é porque quando você fala terceiro e quarto quadrante, é um pouco. O primeiro quadrante sempre vai ser positivo. Que é esse aqui, No correto. segundo quadrante vai ser positivo se for x e negativo se for y. Não, o segundo seria embaixo, não, professor? Rapaz, agora você me pegou, viu? O segundo é embaixo, professor. É aqui? O segundo quadrante? Isso. O segundo é aí. Terceiro e Aí quarto, né? Terceiro e quarto. Aí o quarto, se for em y, um exemplo, se for em y, será positivo. Correto. Se for em x, será negativo. Já no terceiro quadrante,
tanto x como y será negativo. Correto. Esse terceiro sempre vai ser negativo. Já no segundo, só se tiver em y. Será negativo. Isso. Então tá ok, eu entendi. Beleza, professor? Beleza? Essa do quadrante aqui eu nem... É assim mesmo o quadrante, né? Agora você me pegou, que me deu um branco aqui. Não, é assim, Pronto. Então, professor. É ótimo. porque o quadrante ele roda em sentido horário. Então é 1, 2, 3, 4. Entendeu? E lembrando que pra gente aqui, como eu falei anteriormente, o ângulo ele vai ser positivo quando ele for rodado no sentido anti-horário, viu? Então, quando a gente determinar Correto, a correto. inclinação, a rotação no sentido anti-horário, ele vai ser positivo. Então, beleza. Rotação. Isso, conforme a rotação. Conforme a Beleza. rotação. Porque aí, se ele roda no sentido horário, ele sai do zero e vai fazendo O 360 ao a... contrário. Isso. Isso, correto. Correto. Isso aí. Então, para a gente determinar aqui, a gente determinou o seno e o cosseno para o 2θp1. E se a gente quiser determinar para o θp2, vai ser justamente para o θp2, nós temos θp2, nós temos que o seno de 2θp2 ele vai ser igual ao menos seno de 2θp1. Tá ok? Vai ser apenas o sinal negativo. E o mesmo acontece para o cosseno. Cosseno de 2θp2 vai ser igual a menos cosseno de 2θp1. Que vai ser justamente porque a gente está mudando a análise, né? O quadrante, como vocês estavam falando aí. Beleza? Então, se a gente conseguir, se a gente substituir, né, pegar essas duas equações que nós desenvolvemos, tanto do seno como para o cosseno, e nós aplicarmos para essa tensão normal em x linha, pegamos essa primeira equação aqui, essa segunda equação e aplicar. Nós vamos chegar justamente nessa equação aqui de baixo, que está circulada, né? Enfim, ela está em evidência ali em vermelho. E é justamente que a gente consegue determinar as tensões principais, que são as tensões máximas e mínimas que estão sendo exercidas naquela superfície ou naquele material. Beleza? Essa equação também a gente vai utilizar bastante para a gente conseguir desenvolver algumas questões. Então, em que σ1 ele vai ser maior que σ2, com σ1 sendo a tensão máxima e σ2 a tensão mínima, ou seja, quando a gente aplicar essa fórmula, nós vamos calcular primeiro o σ1, tá ok? Só que esse σ1, o sinal, esse sinal aqui do meio, a gente vai adotar como positivo e o σ2 a gente vai adotar como negativo. Então o σ1 vai ser a tensão máxima, tá ok? E o σ2 a tensão mínima. Então a gente consegue determinar sempre que, se a gente adotar que σ1 vai ser maior que σ2, lembrando que σ1 sendo a tensão máxima e σ2 a tensão mínima, ambas são tensões principais no plano. E os correspondentes planos em que atuam as tensões principais, eles são denominados de planos principais de tensões, conforme mostrado a figura abaixo. Para esse caso, nenhuma tensão de desalhamento atua sobre o plano principal. Perceba o que eu falei ali anteriormente. Para a gente considerar o OP2, nós temos justamente essa inclinação do OP1 mais os 90 graus, que é justamente a angulação entre uma abscissa ordenada, ok? Entre os dois planos. Mais alguma coisa interessante aqui é justamente OP1, ou OP1 não, desculpe. θp1 e θp2, lembrando que θp2 vai ser 90 graus mais a angulação de θp1. E, como eu falei, lembrando que σ1 nós vamos utilizar o sinal positivo e σ2 o sinal negativo da fórmula anterior, dessa parte aqui. Tá bom?
Então nós conseguimos determinar a tensão máxima e a tensão mínima que está sendo aplicada na superfície. Lembrando também que não tem tensão de cisalhamento atuando sobre o plano principal. Isso a gente geralmente fica subentendido quando você vai desenvolver, por exemplo, o círculo de Mohr, ou então se na questão pede para você determinar ou calcular a tensão principal naquele plano. Então você vai utilizar justamente essas duas fórmulas, né? As tensões principais, elas abordam tanto a tensão mínima como a tensão máxima na superfície. Então, para a obtenção, já se tratando de tensão de cisalhamento máximo, para a gente conseguir obter a direção de um plano em que temos a ocorrência da tensão de cisalhamento máxima, a gente precisa derivar a equação abaixo em relação a θ. E igualando a zero, nós temos que toda aquela fórmula que nós determinamos no início, a gente vai chegar justamente para essa fórmula aqui, que é basicamente a fórmula que nós vimos para a gente conseguir determinar a inclinação. Ou seja, nós podemos ver que a inclinação ela vai estar diretamente relacionada com a tensão de cisalhamento máximo, né? Tensão de cisalhamento máximo. Tá ok? Então nós conseguimos determinar também a tensão de cisalhamento máximo através dessa fórmula. Ainda de modo análogo às tensões principais, a equação abaixo ela possui duas raízes, né? Que é o θS1 e o θS2, que podem ser determinados pelos triângulos apresentados na figura a seguir, que é justamente essa figura à direita aqui que vocês estão vendo. Então, comparando com o gráfico anterior, aquele gráfico que eu mostrei no início, nota-se que o 2θs está a 90 graus de 2θp. Aquele primeiro gráfico, vocês puderam perceber que, deixa eu voltar aqui, que a diferença entre o 2θp1 e o 2θp2 é justamente uma angulação de 180 graus. Deixa eu ver se eu faço uma linha melhor aqui. A diferença é justamente essa linha aqui, ó, entre um ângulo e outro. Já nesse novo gráfico, nessa nova fórmula aqui, nessa nova imagem, desculpe, nós percebemos que a diferença entre um ângulo e o outro vai ser justamente de 90 graus. Tá ok? Ou seja, o plano em que temos a ocorrência da tensão de cisalhamento máxima está a 45 graus do plano principal de tensões. Não sei quem lembra aqui da aula passada de plano oblíquo e plano de carregamento, acho que foi de caso de qualquer carregamento no plano e plano oblíquo, nós tínhamos que quando a angulação ela tinha quando o plano era cortado numa inclinação de 45 graus, nós tínhamos a máxima tensão de cisalhamento. Isso ocorre também na mesma fórmula aqui. Se você aplicar aqui... Professor, Oi, pode falar. Professor, a última aula eu não assisti, não. Não, mas né? se são dois ângulos iguais, então são congruentes, não é isso, professor? É porque, na verdade, isso pode-se dizer que sim. Mas nesse caso aqui, quando a gente está falando de ângulo de 45 graus, a gente pode analisar tanto por essa fórmula ou tanto também batendo na calculadora. Se você perceber que o seno de 45 graus ele vai ser sempre o maior valor, tá ok? A mesma coisa acontece com o cosseno de 45 graus. Então, se você está colocando um maior valor nessa angulação, o valor final da tensão ele também vai ser maior. Então, nós consideramos que cisalhamento, quando está a 45 graus, ele vai ser sempre a tensão máxima dele. Entendi. Tá ok? Você não viu a aula de tensão em plano oblíquo, não? Que é em plano inclinado? Não. Não, né? Eu vou buscar Lá, essa lá a aula gente depois fala para ver. que quando a gente tem um corte, né? Um corte no material na angulação de 45 graus, nós temos justamente essa máxima tensão de cisalhamento, que é justamente isso. Se você bater na calculadora aí, seno de 45 graus, vai dar mais ou menos 0,71. Se você der qualquer outro valor, vai dar um valor... pode até dar um valor maior. Deixa eu ver se é tangente aqui. Tangente de 45. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Seno de 45 graus. 45 graus.
seno de 45 graus e o cosseno de 45 graus. Porque a gente utiliza em todas as formas, lá no plano oblíquo, nós utilizamos geralmente sempre o seno e o cosseno. Então quando você vai fazer a multiplicação dessas duas relações trigonométricas com 45 graus, sempre vai dar um valor maior do que se for ao contrário. Então no final, a tensão máxima vai ser sempre quando a angulação for de 45 graus de inclinação. Tá ok? Entendi. Viu, professor? Uma questão que eu estou observando aqui, professor, Pode falar. essa tensão de cisalhamento máximo, um exemplo, se eu fizer aí no quarto quadrante, eu encontrar uma força, um exemplo, eu encontrar um valor, sendo que pode ser negativo ou positivo, dependendo, né, da posição que ele se encontra. Aí o que acontece? Essa força, por ser ângulos parecidos ângulos idênticos, eu posso dizer que essa mesma força ela será atribuída no quadrante 2, não é, professor? Se você determinar entre que quadrante, o quadrante 4 e o 2, Sim, sim. porém com sentidos diferentes. Isso, o sentido vai mudar, porque o que vai dizer vai ser se a força é positiva ou negativa. O sentido muda, isso eu sei, mas o valor será igual. Justamente. Entendi, professor. Até então, Entendi. o que eu vi até hoje é justamente isso. Eu entendi. Eu vi que esse gráfico aí que o senhor ilustra isso aí, os ângulos congruentes, quer dizer que as forças são iguais. Só Agora, a nem direção sempre, que é Tiagão, nem diferente. sempre o gráfico vai ficar assim certinho, viu? Nem Uhum. sempre. Entendo. Mas nessa questão aí, sim. Sim, nessa questão Quando sim. eu deparar com a questão dessa aí, eu já sei. Sim, Um correto. exemplo, eu pedi para informe as duas forças de tensões, aí no segundo, no primeiro quadrante, é algo do tipo assim, um exemplo. Aí Sim, eu vou achar uma e acho a outra. Aí pronto. agora eu só vou comprovar a direção da outra, entendeu? Da outra tensão. Correto. É isso aí. Correto aí. Tá ok, Bruno. Beleza? Então nós vamos utilizar justamente também para achar a tensão de cisalhamento máximo, essa fórmula. Deixa eu ver aqui. Então, seguindo o mesmo raciocínio, as tensões principais. Lembra que as tensões principais são aquelas que nós utilizamos para achar a tensão máxima e a tensão mínima, né? Que a tensão é o sigma 1 e sigma 2. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, a equação de tensão de cisalhamento máximo pode ser obtida através da equação 1, que é essa equação aqui, que a gente acabou de ver, por meio das relações trigonométricas, que é o seno de 2θs e cosseno de 2θs, e substituindo na equação 2. Então, a gente faz a substituição nessa equação 2, que é a equação de tensão de cisalhamento em xy, né, no novo plano cartesiano xy, e nós temos justamente essa tensão máxima de cisalhamento aqui. Então nós podemos determinar a tensão de cisalhamento máximo, ou que muitas vezes nós vamos determinar também através dessa tensão de cisalhamento máximo o raio do círculo de Mohr, que a gente pode ver isso um pouco mais à frente. Mas a tensão de cisalhamento máximo vai ser justamente esse raio que nós vamos determinar. Tá ok? Então, substituindo as relações trigonométricas 2 seno de θ e cosseno 2 de θs, obtidas no estado geral da tensão, que é aquele cubo que nós já vimos lá no início das aulas de conceito de tensão, e nós conseguimos botar isso na equação 3, né? Nós obtemos a tensão média das tensões no plano de máxima tensão de cisalhamento. Então, se a gente pegar as relações trigonométricas que nós já verificamos lá no estado geral da tensão ou no estado multidimensional e substituir na equação 3, que é a equação justamente da tensão normal no novo eixo x, nós vamos determinar e nós vamos chegar no cálculo de tensão média, né? A tensão normal média vai ser justamente a soma das tensões em x e em y e dividir por 2. Uma média aritmética aí, bem direta. Ok? Então, tendo em vista tudo isso que foi falado, a gente consegue determinar aqui, de acordo
com essas equações que já foram mostradas, a gente consegue determinar a tensão de desalhamento máxima no plano e a tensão normal média. Por exemplo, nesse caso aqui, ele está querendo que a gente determine essa tensão de desalhamento máxima no plano, tá ok? E a tensão normal média. A gente tem que lembrar primeiro que nós vamos precisar considerar as direções das forças, tá ok? Lembrando que nós vamos sempre verificar o eixo Y, o eixo X, tá ok? E a outra superfície, analisando a superfície ou o plano superior, também nós vamos ter outra força aqui que vai ser a tensão X e Y. Por exemplo, para o eixo Y nós temos essa força aqui. Essa força vai ser positiva ou negativa? Positiva. Boa. Então, o primeiro passo a gente tem que determinar, analisar e verificar as tensões, né? Então, nós temos que a tensão em Y, ela vai ser positiva. Por que positiva? Que ele Porque tá ela sai, apontando professor. pra Ela tá cima. saindo. Isso aí. Ela tá saindo. Ela está saindo do plano, ela está saindo da superfície. Ou se você analisar no plano no Y mesmo, você pode ver que ela está tracionando, né? Uma força para baixo, outra para cima. Então, positiva. A tensão em X, aqui, essa tensão aqui em X, ela vai ser negativa. Porque ela está de encontro à superfície. Tá ok? Ou está comprimindo aqui, ó. Perceba? Comprimindo. E a tensão de cisalhamento, ali de 60. Tensão de cisalhamento, a gente vai considerar positiva ou negativa aqui? Ela é positiva. Positiva, ela tá saindo. Na verdade, ela está paralela, né? À superfície aqui, ó. Ela A tá essa paralela. superfície aqui, ó. Então, aí para a tensão de cisalhamento, o que é que a gente precisa analisar? Se ela está da esquerda para a direita ou de baixo para cima, né? Então, esquerda para a direita ou de baixo para cima, nós vamos ter sempre positiva. Ela é positiva, Bruno. Isso. Positiva. Tá ok? Ela é positiva. Então, o primeiro passo é a gente conseguir analisar justamente as tensões e os valores dessas tensões, né? Os sinais. Qual o segundo passo que ele pede? Ele pede para a gente determinar, né, calcular a tensão de cisalhamento máximo. A tensão de cisalhamento máximo vai ser justamente aquela última fórmula que nós vimos, né? Tensão de cisalhamento, lembrando que cisalhamento vai ser sempre tal, não pode esquecer isso. Cisalhamento é tal. Então vai ser sigma x menos sigma y, tá ok? Sobre 2. Esse valor aqui ao quadrado, tá ok? Mais a tensão cisalhante x, y ao quadrado. Só que isso tudo é uma raiz. Então, cisalhamento máximo aqui, né? Tensão de cisalhamento máximo vai ser justamente o quê? Quem é sigma x? 90. Sigma x. Sigma X? Ah, sigma X vai ser menos 20. Correto. Então vai ser menos 20, tem que colocar o sinal. Sigma y, 90. Vai ser 90. Correto. Sobre 2. Sobre 2 ao quadrado. Ao quadrado, mais. Nós temos já a tensão também, tensão cisalhante. Tensão cisalhante vai ser 60. Isso. Tensão cisalhante 60 ao quadrado. E isso tudo Ao a quadrado. raiz. Deixa eu apagar aqui que não ficou. Então isso tudo aqui vai ser a raiz disso. Pronto. Baixe na calculadora aí, por favor. Ver quanto é que dá de... Isso aqui já vai ser... Se a gente está calculando tudo com MPa, o resultado final vai ser MPa. 98,23. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite. Elias? Tudo azul aí? Tá melhor? Tô, rapaz. Achei que ia morrer. Acho que não. É Deus no céu, do mundo Minas na terra. Vamos embora. Então... Encontrei 98,23. Esse meu? O meu não tá dando isso não, viu? O de alguém bateu também igual de Elias aí? Ô, professor, o meu dá 88,45. O meu também deu 88,45.
Deixa eu refazer aqui, que pode ser também que a gente tá errando, né? Raiz Quadrado. menos 20 menos 90. X ao quadrado dividido por Rapaz, 2. na verdade, eu bati aqui de novo, deu outro valor já aqui. Só vou confirmar. Aí eu já deu 78 aqui. Ó, É esse aqui vai demais. ser, vamos falar, aqui vai ser a terceira, vai ser a nega. Então, dividido por 2 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Ó, pronto. Deu 81,39 megapascal. Vê se vocês conseguem achar esse valor aí. O meu primeiro, quando eu bati a primeira vez, deu 88, né? Na calculadora. O meu já tá batendo 98. Aí eu cavo. Vê se conseguiram achar 81,39, que foi as duas vezes que eu achei o valor aqui. O meu também deu isso. 81,39 megapascal, correto? Eu aconselho vocês a fazer parte por parte. Faz a primeira, soma com a segunda e tira a raiz de tudo no final. Mas também tem calculadora aí um pouco mais avançada que já consegue fazer tudo de uma vez numa pancada só. Professor, o meu só dá 88. 88? 88,45, Ó, menos 20 com menos 90, 110 dividido por 2, menos 55 ao quadrado, 3.025, correto? Mais 60 ao quadrado, dá 6.625. Raiz disso, 81,39. isso. R$ 81,39. Vou seguir aqui, viu, Tiagão? Depois você tenta refazer aí. Então, nós já conseguimos achar a tensão de cisalhamento máximo. E qual a próxima que a gente precisa achar aqui? É a tensão normal média. Agora ficou fácil. A tensão normal média é o sigma médio. Vai ser justamente a tensão em X mais a tensão em Y dividido por 2. Pronto. Então, nós temos que a tensão em X ela vai ser menos 20 mais a tensão em Y vai ser 90 dividido por 2. Aqui de cabeça mesmo dá 35 megapascal. Correto? Agora vamos supor que essa mesma estrutura a gente conseguiu, a gente fez uma inclinação nela, tá correto? E a gente precisa determinar qual orientação que ocorre essas tensões. Então a gente precisa utilizar justamente aquela equação que eu falei, que é tangente de 2θs é igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2. Vou botar sobre 2 aqui não, vou botar do lado. Vou fazer a barrinha aqui. Sobre 2 dividido por Ave Maria. Dividido por tal xy. Então, com essa fórmula, a gente consegue determinar justamente a angulação. Então, vamos aplicar ela aqui. Deixa eu voltar para cá. Tangente de 2θs vai ser igual a menos, quem é θx menos 20, desculpa, θx não, sigma x menos 20, menos, quem é sigma y 90, que nós já tínhamos lá, isso aqui dividido por 2, sobre a tensão de cisalhamento vai ser de 60, tá ok? Esse valor aqui, dá conta aí, por favor. 20.
Dá menos 0,92. Deixa eu ver aqui. Você deu. Não, Agora o meu deu positivo. Quem foi que falou? Dá positivo. Isso que eu ia falar. Deu positivo. Porque aqui Meu ó, deu ficou zero. Ah, não, tá positivo. certo. Eu Positivo. esqueci de sinal, dentro do parênteses, tá certo. Tá. Meu deu 0,92. Porque foi fração. Aproximadamente, né? Isso. Pronto. Vou botar 0,92. Deixa eu voltar aqui. 0,92. Tá. O que é que eu vou fazer com esse valor aqui agora? Esse valor aqui agora. É o quê? É megapascal, professor? Não, esse valor aqui é para a gente conseguir descobrir a angulação. Tá ok? Aqui lembra que o que a gente está descobrindo é justamente a tangente. A tangente é como se fosse grau aqui. Só que a gente precisa aplicar o que agora? A gente precisa aplicar o inverso da tangente, que é o arctangente, para a gente conseguir determinar esse valor. Então nós vamos aplicar aqui o arctangente. E o outro lá, que deu 35, é o quê? Oi? Ah, o outro lá, 35 é megapascal. Ah, beleza. Porque a gente está trabalhando tudo com megapascal aqui, ó. Megapascal, megapascal. As tensões que nós descobrimos. Descobrimos não, as tensões que já foi dada na questão e que a gente determinou apenas o sinal, né? A direção e tal. Então esse 0,92 que a gente descobriu aqui agora vai ser justamente que vai ser utilizado para a gente descobrir a inclinação que foi virada essa estrutura, né? Esse plano. Então nós temos que arctangente, eu vou colocar aqui, arctangente, vou colocar aqui, arctangente, não, vou fazer aqui de passo a passo, que é melhor. 2θs vai ser igual a arctangente desse valor, 0,92. Dá quanto aí, por favor? Só esse aqui, ó. Só o arctangente de 0,92. Ô, professor. Oi? Eu já fiz e refiz várias vezes aqui, separado, usando os parênteses e tudo. E não dá esse número aí que o senhor fez, não. 81,39? Não dá isso, não. Dá não? Não. Vamos fazer aqui. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Faz isso aqui, ó, só, Thiago. Faz só esse aqui. Deixa eu apagar aqui a tensão média aqui embaixo. Faz só essa. O primeiro dá quanto aí, Thiago? Ó, esse primeiro aqui, Thiagão, vai dar o seguinte. Vai dar menos 110 por 2. Isso, eu vou fazer. Eu vou fazer e vou falando pro senhor, ó. Não, vá que a gente espera, vá que a gente espera. Dividido menos por 90 dividido por 2. Sim. Dá menos 65. Aí eleva ao quadrado. Não, calma aí. Menos 55, rapaz. Menos 55, pô. Isso. Não. Aqui, ó. Um minutinho só. 110, moço. Menos 20 com menos 90. Isso, 110. Menos né? 110. Menos 110, isso. Divide por 2. Dividido por 2. Sim. Acho que a calculadora aqui tá dando errado. Você não tava elevando ao quadrado antes, não? Dá menos 65. Tá certo, professor. Dá menos 65. Menos 65. Não. 110 por 2 dá 55. Menos 110 dividido por 2 não vai dar menos 65? Não, 55. Não. A calculadora tá doida. Ó, menos 110. Menos com menos 90. Dá menos 110. Isso, dividido por 2. Dá quanto? Agora sim, dá menos 125. Pronto. Elevado ao quadrado. Isso. Dá 3,025 mais 60 ao quadrado. Isso. Dá 66. Agora a raiz disso aqui. Não, dá 6.625. Deu 81. Agora deu, professor. Pronto. Sabe o que foi, professor? Eu tava batendo direto o menos 20 com menos 90. Aí quando eu dividia, na calculadora tava dando menos 65. Então... Mas pronto, né?
É isso aí. Aí quando eu fiz da forma que o senhor falou, assim, ó, eu peguei menos 20 com menos 90 e igualei. Aí dá menos 110. Aí menos Isso. 110 que eu dividi por 2, aí deu o valor correto. Menos 55. Aí quando eu elevei ao quadrado, aí Sabe por que pronto, você aí tá deu certo fazendo? agora. Sabe o que você tá fazendo? Você tá fazendo É, direto, ó. Eu fiz aqui agora, tá dando menos 65. Você fez menos Porque 20, menos 90 dividido por 2. é, Aí ele primeiro sempre faz a divisão isso. multiplicação. Sempre. Você Aí tinha que ter colocado deu parêntese para fazer errado. isso. Deu errado Entendeu? aqui. Só cuidado com essa, para não Mas errar agora nessas tá certo. besteiras, viu? Isso que aí, Beleza. Beleza. Valeu, beleza? professor. Pronto. Então, vamos lá. A gente achou O ângulo, aquele valor o ângulo dá 0,92. 42,61. Deu 42,61 isso. 42,61. Correto. E o que é que a gente vai fazer aqui agora? Esse valor 42,61 é para dois tetas. Então, para a gente achar o teta, vai pegar esse valor e dividir por 2. Dividir por 2. Metade, no caso. Isso. Então, a inclinação que está sendo ocasionada nessa estrutura vai ser uma inclinação de 21,3 graus. Então, essa inclinação que foi feita aqui, essa Lá, inclinação hein? aqui, ou essa inclinação 21 aqui, graus, 18 minutos e 25 segundos, viu? não entendi, Elias. É, 21 graus, 18 minutos e 25 segundos, viu? É, Você... Aqui tem gente de 0,92. Deu 42,61, correto? Graus. isso. É que você tá fazendo em radiano já, é? Não, mas é só você botar DEG aí, você encontra 21 graus, 18 minutos e 25 segundos. Ah, Não sim, tem sim, assim, sim, sim, sim. você encontra aí. Tá ligado? E não. Mas pra gente aqui, viu, Elias, não precisa fazer isso além disso não, tá ok? Se fizer não tá errado não, mas pra gente não precisa fazer além disso não. É certo, Esse irmão. homem aí é barril, viu? Eu sou doido de obedecer suas ordens. Então, o θ nós achamos aí, 21,3, que é a inclinação. Tá ok? Inglês é avançado, professor. Rapaz, esse homem aí tá... Eu nada, eu sou doido. Pronto, então a gente conseguiu determinar o que a questão pediu, né? O que o exercício estava pedindo. A tensão de cisalhamento máxima e a tensão normal média. A tensão de cisalhamento máxima foi 81,39. Tiago, cuidado aí na hora de bater na calculadora, viu? Ficar ligado nessa parte. E nós achamos também a tensão média aqui, que foi de 35 graus, 35 megapascal, desculpe. E foi um adicional perguntando justamente se ocorresse uma modificação na orientação, como é que a gente poderia descobrir? A gente descobre a partir dessa fórmula mesmo, de tangente 2θs, né? Então a gente consegue determinar a angulação da inclinação que esse material sofreu. Beleza? Outro exemplo, acho que interessante, é esse aqui da fuselagem de uma aeronave. Perceba que a gente precisa pegar apenas uma parte dessa fuselagem e estudando apenas essa parte dessa fuselagem, a gente consegue dimensionar para toda a aeronave, né? Para todo o avião. Então, nesse caso aqui, nós temos, dessa pequena amostra, nós temos essas medidas de tensões, tá ok? Ele pede o que na questão? Determinar as tensões principais para o estado de tensão, na figura abaixo, e determine também as tensões nessa seção aqui, AA, que é aqui. Opa, deixa eu apagar. Que é nessa linha aqui, seção AA. Então, o que é que a gente precisa fazer primeiro? Ele quer que a gente determine, deixa eu voltar, determine as tensões principais.
que eu falei aqui anteriormente, as tensões principais é aquela tensão principal que a gente calcular. A tensão máxima e a tensão mínima. A tensão máxima, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui. É sigma x, deixa eu voltar lá. Eu não vou lembrar de cabeça aqui não. Tensão máxima, pronto. Ela vai ser sigma x mais sigma y dividido por 2. Isso aqui nada mais é do que a tensão média, né? Isso aqui é a tensão média, mais ou menos a tensão de cisalhamento máximo. Então nós temos a tensão média com a tensão de cisalhamento máximo. Beleza, então. Então o que é que a gente vai fazer? Olha que interessante. Para a gente descobrir a tensão máxima, a gente vai pegar a tensão média e somar com a de cisalhamento máximo. Deixa eu apagar aqui embaixo, senão vai ficar. Olha que interessante, então. Vai ser tensão média mais cisalhamento máximo. E T2 vai ser a tensão média menos o cisalhamento máximo. Tá ok? Então, para a gente calcular primeiro a tensão 1, que a tensão média vai ser mais Ty sobre 2, mais, vou circular o mais aqui para lembrar que vai modificar justamente esse valor, né? Esse sinal vai ser mais a tensão em x menos tensão em y sobre 2. Isso aqui vai ser elevado ao quadrado, tá ok? Mais a tensão de cisalhamento em x e y ao quadrado, e isso tudo aqui a raiz. Com esse valor que a gente consegue determinar a tensão principal máxima. Então nós vamos ter aqui que para esse exercício aqui, quem é o sigma x? Vou colocar aqui do ladinho, sigma x, sigma y e a tensão de cisalhamento de x e y. No eixo x aqui, está sendo aplicado aqui. Menos 80, correto. Menos 80, menos 80, professor. Isso, menos 80 megapascal. 50 positivo. Sigma y, 50 positivo, correto. Megapascal. E a tensão? Ele está apontando para o lado. Vou botar aqui para o lado direito, um exemplo. Ou para frente. Para mim é positivo também. O de cisalhamento? O cisalhamento aqui vai ser negativo. É negativo, tá apontando pro Deixa eu voltar aqui. eixo X. Que é esse aqui, ó. Tá apontando. Esse aqui e esse aqui, ó. É, esse aqui, ó. Lembra que é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Não, entendi, ele é positivo. Entendi. Mas só que aí, no caso, ele só está invertido embaixo, né? Porque ele tá de cima para baixo. Só a diferença é essa. Não entendi. A diferença desse sentido que o senhor colocou aí, que ele está apontando para baixo, mas ele está indo também para a direita. Ele, além da direção para a direita, ele ainda tá sinalizado para baixo. É Né? porque, A diferença aí é para baixo. Quando eu tô falando nesse sentido direito, presta atenção. Quando eu faço esse sentido da esquerda para a direita e de cima para baixo, a gente tem que analisar apenas essas duas áreas. Porque na tensão de cisalhamento, se uma está da esquerda para a direita, a outra provavelmente vai estar da direita para a esquerda, para haver um equilíbrio entre as forças. E o mesmo acontece aqui. Perceba aqui, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo, nessa aqui primeira, vai ser positivo. Então, de cima para baixo e da direita para a esquerda aqui vai ser positivo. Então, se as setas estiverem nesses sentidos aqui, vai ser positivo. Eu gosto de falar o seguinte, ó. Se elas se encontram aqui embaixo, na esquerda embaixo e na direita em cima, nós vamos considerar positivo. Se elas se encontram aqui, vai ser negativo.
Beleza, é bom anotar isso aí. Importante. Beleza? Você vê que elas estão se encontrando aqui, ó. Se elas se encontram aqui e aqui, negativo. Se elas se encontram aqui e aqui, é positivo. Até é um bom macete para não se perderem. Professor, Oi. deixa eu anotar isso aí, professor. Ô, professor, isso aí seria porque, tipo, no terceiro quadrante seria duas forças negativas, pela soma de duas negativas seria positivo? Será que é isso? Provavelmente, porque no segundo e no terceiro quadrante tem um positivo e um negativo. Negativo. Correto. Justamente, Thay. Boa, Correto. Boa boa, observação boa também. didática aí. Beleza. Beleza? Então, só voltando lá, nós vamos considerar então essa Deixa eu tensão. anotar, professor. Oh, desculpa, foi mal. lá Desculpa, rapidinho. desculpa. Então, aproveitar que o pessoal tá anotando que eu vou aqui no banheiro, rapidinho. Vai. Pronto, vamos lá. Então, esse macete já pegou, né? Os positivos e os negativos. Anotou aí todo mundo? Já, professor. Pronto. Eu já anotei. Então, tensão de cisalhamento em XY, nós vamos adotar que vai ser negativo, menos 25 MPa. Tá certo? Então já vai substituir diretamente na fórmula para achar a tensão máxima e a tensão mínima. Então nós temos que sigma 1 vai ser menos 80 mais 50 sobre 2, vai ser a tensão média, né? Mais, vou circular de novo aqui o sinal. 80 menos 50 sobre 2 ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento vai ser... Opa, aqui ó, já esqueci o sinal do menos 80 aqui, na fórmula primeira, na segunda, desculpe. Mais tensão de cisalhamento vai ser menos 25 ao quadrado, vai ficar positivo. Então, a tensão de cisalhamento, desculpe, a tensão principal máxima raiz aqui. Vamos ver se a gente consegue os valores coincidirem aí. Façam aí, por favor. Tenta. Mais. O meu aqui deu menos 15 mais 60. 45 megapascal. Aí eu fiz primeiro essa parte aqui, circulada. E essa segunda parte aqui deu 60. Deixa eu fazer novamente aqui que eu não sei se está certo. Cinco ao quadrado. Opa, eu errei aqui alguma coisa. O meu deu 69,64. O meu deu 69,64, só essa segunda parte aqui, ó. 69. É isso.
o erro aqui na hora do cálculo do 60, eu acho que foi isso. Não, mas vai dar isso, esse daí, é menos o 15. É porque Isso. o teu 60 errou nessa parte aí, Deu eu acho. 69,64. O meu deu 69,64 nessa segunda parte. E vamos diminuir do 15. O 15. Vê se todo mundo bateu certo. 54,6. Gente, eu aconselho sempre a fazer 2 vezes o cálculo, porque às vezes a gente erra uma besteira. Tô fazendo aqui ainda. Pronto. Quem é que estava falando aqui mais cedo? Agora que fez 69,64? Eu, Tayane. Ah, então tá indo no final ficou 54,64, né? Isso. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Meia nove, 64. O Rio Maria Preá. 69,64. Megapascal. Isso mesmo, professor? Oi? 69,64. 69,64. Você diminui do 15, que é da tensão média, que foi a primeira parte da fórmula. Aqui. 54,64. Isso. Agora ficou fácil, porque o que é que a gente precisa fazer agora? A gente achou aqui a tensão principal máxima, tá ok? Aqui é a máxima. A mínima vai ser justamente pegar esses dois valores que a gente encontrou e diminuir. Então vai ser 69,64. Vai ser, na verdade, vai ficar menos 69,64, né? Correto? Menos 15. O meu deu certo também, professor. Então isso aqui vai ser igual. Menos 15 menos 69,64. Esse valor aqui vai dar menos 15. Mais 15. 84,64 megapascal. Desculpa, menos, né? Menos 84, 6. isso. Então esse aqui foi o valor de tensão principal mínima. O professor, aquele primeiro de cima ali, Sim, ele é tensão média mais. isso. É a tensão média mais a tensão de cisalhamento máximo. Aqui não ficou muito bonitinho não, né? Deixa eu tentar Certo. Então reescrever aí aqui. a gente acha a tensão máxima, é isso? Isso. É porque assim, Beleza. caso é bom você distinguir, como eu botei aqui, tensão média e tensão máxima, que possa ser que numa questão, antes de você dele pedir a tensão principal, ele peça essas duas. Então, se você já tiver essas duas, não precisa fazer esse cálculo todo, você só soma as duas, entendeu? Ou diminuir as duas, para diminuir o trabalho. Então nós achamos já a tensão principal máxima e as tensões principais, né? Que é justamente a máxima e a mínima. Todo Mas no mundo. caso, Ô, professor, nessa segunda fórmula, professor, qual seria a fórmula da segunda? Que segunda? Da segunda do tensão. Não entendi. É a mesma fórmula da primeira, é? Atenção, 2, é a mesma fórmula da primeira? E isso, só que você lembra que eu mandei se atentar com o E só sinal? muda o sinal. Vai mudar justamente Muda esse só o sinal aqui, sinal. ó. Um é positivo, Ele outro é negativo. circulou. Correto, correto. Era só isso, professor. Isso. É porque teve uma fórmula que ele colocou que estava marcado de vermelho,
que eu acho que é a mesma, né, professor? Que tá mais, menos, raiz. Deixa Que eu a apagar aqui. máxima Deixa eu apagar aqui. aí, ó. Isso. Essa daí mesmo. Essa aqui, ó, tá vendo? Você vê que aqui é justamente para as duas tensões, tensões 1 e tensão 2. A diferença é que um você vai usar Ok, positivo e outro vai usar negativo. Ok. Quando Mas for no máximo caso é ali, positivo. Quando for mínimo é negativa. Isso. Entendi. Isso. volta lá para a questão lá, professor, por favor. Voltar. Pronto. Mas aqui em cima você botou que essa letra grega aí, que eu esqueci o nome desse troço agora, tal. É tal ou Tal. é tal, né? Isso. Tal 2 é igual a tensão média, que é 15, não é isso? Ah, e embaixo aqui você está falando essa daqui? Essa sigma? Isso. Aqui é sigma, desculpa. Aqui é sigma. Tá, sigma é igual a sigma médio menos tensão de fizeramento máximo, né? máximo, isso, correto. Oxe, mas isso aqui, esse tensão de fizeramento máxima, é o valor que a gente achou, cara. Não. Beleza, Isso. entendi agora. Entendeu? Entendi. Aí, no caso de uma cajadada só, te mata 2 coelhos. Isso aí. Você só precisa fazer isso daí uma vez, né? E a outra você só muda o sinal. E o que é que ele pediu Ô, mais? professor, é porque eu Oi, fiz pode... umas anotações e eu vi o senhor mudando aqui essa letra aqui, que eu achava que era T, mas na verdade é sigma, não é isso? Sigma. Lembrar que essa Então, sigma é sempre para tensão normal, né? Então, sigma. entendo. Então, vai ser sigma X, sigma Y e sigma XY, não é isso? Não, tal. O É tal, lá em XY cima é tal. é... Esse aqui é tal. O que parece Isso. é tal, Thiago. E o outro é Mas sigma. Porque você os lembra outros é que sigma. geralmente a gente vai trabalhar com duas tensões normais e uma tensão cisalhante. Então, as duas Entendi. tensões normais é sigma. Lembrar E sempre um é disso. tal. Isso, lembrar sempre. Tensão cisalhante é sempre tal e tensão normal é sempre sigma. Ok, professor. Então, a gente conseguiu determinar as tensões principais, que é a máxima e mínima. Quando terminarem de copiar aí, vocês... Eu já terminei. Pronto. Acho que todo mundo já deu uma Isso eu vou. terminada, né? E ele pediu mais uma coisa também na questão. Ele pediu para a gente determinar também as tensões na seção AA.